A situação na Argentina é muito, muito complicada, e aquele espetáculo que nós vimos ontem do Milei realmente parecia que é uma comprovação de que ele não está acompanhando a realidade do país. O país vive, a popularidade dele não para de cair, né? A prova esteve nas urnas no aquele dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foram realizadas eleições aqui na província de Buenos Aires. O partido dele teve uma derrota superior a 13%. E agora vão ser realizadas eleições dia 26 de outubro. Todas as pesquisas dão a popularidade dele em queda, rejeição em alta, escândalos de corrupção. E o Milei fazendo aquele show ontem, era como se a gente estivesse vendo duas histórias diferentes, uma história real, a história das pessoas, do mundo real, e outra, o Milei como se ele ainda estivesse em campanha, porque a campanha dele da Casa Rosada, ele fez assim, aí o discurso contra a casta, que a casta, na verdade, hoje, quem são os aposentados, as universidades públicas, estão sofrendo. O Milei tinha banda de rock, o Milei foi goleador de futebol, não, como é que a gente fala? Aqui é arqueiro, é o goleiro, desculpa, foi goleiro de um time de segunda ou terceira divisão, mas ele ainda, eu estava conversando com uma pessoa que conhece o Milei, que disse o problema de Milei é que ele não entendeu ainda que ele está na presidência. Ele ainda não, uma coisa é o show da campanha, é o personagem antes de chegar à Casa Rosada, um personagem que atraiu muito voto da chamada geração Z, que é de 18 a 28, 30 anos mais ou menos, que foi decisiva para a eleição de Milei, e ontem ele voltou a fazer esse espetáculo de rock, um Milei que está muito solitário, gente. Na verdade, ontem, por exemplo, ele convidou vários governadores para uma foto, porque ele quer mostrar que ele tem governabilidade, que ele tem apoio político, sustentação, e vários governadores disseram, não, a gente agora foto a gente não quer. Vamos esperar as eleições do dia 26 de outubro. Então, um Milei muito sozinho, fazendo esse show para mostrar que ainda tem alguma energia, que tem energia no palco, mas não apoio popular por isso. E a governabilidade aí vacilando. Ele teve esse ano mais de 40 derrotas no Congresso Nacional, com projetos que são redução de financiamento para a universidade, redução arroxo para os aposentados. Então, a oposição se reorganizou aqui e o Milei está sentindo essa reorganização. O show de ontem foi para ele falar para a sua militância e não foi num estádio aqui, não é um estádio, um lugar de espetáculos aqui em Buenos Aires, no bairro de Villa Crespo, e ele lançou um livro. Então foi o Milei ontem, dois personagens, com uma jaqueta de couro, fazendo show, saltitante, e o outro, logo depois, ele com o seu porta-voz, falando sobre o seu livro. O nome do livro é O Milagre Econômico. Como se ele tivesse feito um milagre econômico aqui na Argentina, um livro que tem mais de 570 páginas, e o porta-voz dele o entrevistava. Como você conseguiu reduzir a inflação? Aí ele falava, as pessoas aplaudiam, mas tudo dentro de uma bolha, digamos assim, é muito fora da realidade das pessoas, que a gente vê no supermercado, o supermercado vazio. Não é uma crise, digamos, terminal, mas é uma crise que se aprofunda e econômica, difícil para as pessoas, e aí o Milei fez esse show para, enfim, para tentar recuperar o apoio popular. Ele, inclusive, ontem disse, aguentem só mais um pouquinho, tudo vai melhorar, tudo está melhorando. Só que as pessoas nas ruas dizem, não, eu já dei meu apoio a ele, eu já não tenho mais paciência, minha vida não melhorou. Então, ele ainda nem tem 2 anos de mandato e já vive uma situação de forte queda na popularidade. Tentou mostrar ontem, com esse show, que não é nada disso, mas é isso. O show, né, que foi bem característico de banda mesmo, banda de rock, tinha um telão enorme. La Renga é uma banda que ele sempre usa, tem senadores tocando, uma senadora tocando guitarra, um deputado, mas é um grupo muito pequeno. A banda de rock representa o tamanho da base dele no Congresso. Exato. A base toda no palco, né? E aí o que eu achei interessante é porque foi muito característico de um show, um concerto qualquer, com um telão atrás, e no telão ele colocava imagens diversas imagens de líderes de extrema-direita, pessoas que ele alega que são perseguidas, né? E aí ele coloca a imagem do ex-presidente Bolsonaro levando a facada, Moisés. Ele coloca justamente aquele momento em que o Bolsonaro é atingido na altura do estômago, lá, enfim, e se contorce inteiro, pronto. Era isso que a base... O Charlie Kirk, enfim. Exatamente, acho que ele abre, né, com Charlie Kirk. Exato. Olha, assim, show de horror mesmo, assim, uma coisa
mórbida, estranha, esquisita, mas era o que a base bolsonarista precisava, né? Eles estavam precisando de um afago internacional, já que até o Mark Rubio agora está em silêncio. Teu microfone está desligado, mas é isso. No momento que o deputado, até um deputado, só para complementar, teve que renunciar, a cabeça de chapa da campanha dele para a eleição de 26 de outubro, é um deputado que teve que renunciar à candidatura porque está acusado de envolvimento com um empresário acusado de tráfico de drogas e que vai ser deportado para os Estados Unidos. A Corte Suprema daqui de Justiça autorizou que ele seja deportado. Então, tudo muito confuso. Desculpe, Moisés, roubei teus segundos, desculpe. Não, pois nós temos que falar desse cara, do Spertus aí, né? Exatamente. É o cara que está no meio dessa confusão. Eu acompanhando a Argentina, eu coloco agora meio como ostentação, assim, lugar de fala, vamos dizer assim, eu acompanhei a crise de 2001 na Argentina. Eu fui 3 vezes na Argentina, na crise que resulta na queda do De la Rua. Então, mas assim, bueno, quais são as semelhanças? Semelhanças, a mais elementar é de que a falta de confiança na moeda causa as crises na Argentina. Essa Márcia que está lá sabe. Essa é uma característica muito própria da Argentina, que o Brasil não vive desde da invenção do real. Quer dizer, eles não confiam na moeda deles desde os 10 anos de dolarização. $1, $1 peso. Né? E eles acreditaram nisso durante uma década, até que uma hora ruiu e não deu mais. Então, hoje, a Márcia sabe, eles têm essa conta, né, Márcia? 200 bilhões em casa, em algum lugar, porque eles não querem trocar de dólares, não querem trocar por peso, porque não confiam no peso. E agora a perspectiva de crise, e a Márcia estando lá, ela sabe, percebe isso nas ruas, para eles é uma dimensão muito dramática, muito trágica, porque toda a estrutura eleitoral do Milei foi montada em cima das expectativas que ele criou para os jovens, não é isso, Márcia? Então, o Milei é um fenômeno dos jovens. Ele conseguiu reunir esse monte de gente dentro do estádio porque tinha jovens, eu vi as imagens, né, muito jovens, misturados com gente de tudo que é idade, e ele se apresentando como roqueiro, como disse a Márcia. Então, o Milei, se cair, ele vai frustrar uma grande maioria de jovens que apostou nele na eleição. A sustentação desse fenômeno, ao contrário do que acontece no Brasil, que o bolsonarismo não é um fenômeno de jovens, na Argentina é, sim, um fenômeno, né, de gente que acreditava que esse cara era disruptivo, não é a questão ideológica, é a questão de achar que ele ia romper com as castas, como ele dizia. Então, a crise argentina, dessa vez, ela pode ser muito mais profunda do que outras, e essa de 2001, porque ela vai mexer com expectativas da juventude, de gente que acreditava que esse cara ia fazer um milagre. E esse cara é o maior picareta, certamente o maior picareta já eleito na Argentina. É um cara que está envolvido nesse monte de rolo com criptomoeda, né? com as confusões da Karina, da irmã dele, agora desse José Luiz Sperti, esse cara que envolvido com traficante de drogas, né? Então a situação na Argentina, ela tem como componente dessa vez, nesse drama todo, essa frustração que vai ser destruidora da esperança da juventude argentina. Eu fico triste por isso, né? Mas, de qualquer forma, não vou torcer para que um fascista continue no poder, para que os jovens possam continuar acreditando nele. Eu torço para que ele caia e caia logo. E a Márcia vai poder nos contar aqui, eu quero participar aqui do programa, vai nos contar o que aconteceu e o que levou à derrota desse cara aí. Eu quero participar aqui, a Sara vai me chamar, eu quero estar aqui com o Miola, para acompanhar o fim desse grande fascista, picareta, que enganou os argentinos.